nós vamos ver os níveis da nossa alma. E para entendermos isso, nós precisamos da nossa lousa, que já está preparada para nós prosseguirmos com essa aula. Essa aula é como se fosse uma sequência do vídeo anterior, o quântico. E nós precisamos entender então o processo da criação dessa alma que somos nós, dessa consciência que nós ganhamos. Nós estávamos no mundo da perfeição total. É um mundo que é desconhecido para nós hoje. Nessa fase é a fase da essência, a luz perfeita, a luz do Criador que emanava por toda parte. E no processo da nossa criação foi se descendo. Então aqui tem os graus de luz de nossa alma. Da essência passou para Exidá, Raiá, Neshimá, Uruas e o Nefesh. O Nefesh é onde nós estamos. Essas fases são relacionadas com as letras hebraicas, que nós podemos ver aqui que o ponto de Yod está na fase de Exidá. Essa fase é quando a luz começou a descer os seus mundos, porque nessa fase de Exidá é o mundo de Adam Kadmon. Ali o Criador nos formou dentro do seu pensamento. Então é a fase de Exidá, essa luz que desce até chegar ao nosso mundo. Para nós, cada fase dessa luz, ou seja, cada mundo, ou cada reino, como o professor Aki está nos ensinando, nós vamos perdendo luz. A luz do Criador, do Ein Sof, ela é a mesma, desde aquele mundo desconhecido para nós, até o nosso mundo. Porém, nós estamos limitados para perceber esta luz. Então nessa fase aqui é a fase do pensamento do Criador. Aí desceu mais um grau de luz, saindo do ponto do Yod, nós estamos chegando no Yod. O Yod é a fase da luz chamado Raiá. Aqui é o mundo de Atzilut, o mundo da emanação. Então aquela ideia que estava dentro do pensamento do Criador, que era o varão perfeito ainda no pensamento do Criador, agora ela vem para o mundo de Atzilut, e neste mundo ela é emanada. Então aqui o Criador já consegue ver esse varão perfeito, essa ideia que foi criada lá dentro do seu pensamento. Então nessa fase do Yod, nós temos então o mundo de Atzilut. Então nós descemos mais um grau de luz. Nós descemos mais um mundo, mais um reino. E chegamos então a Neshimá, que então ali nós temos o ponto de Yod, o Yod e agora o primeiro. Nessa fase aqui é o mundo de Beriá. É onde essa ideia que estava no pensamento do Criador é criada. Então por isso é chamado o mundo da criação. A partir desse momento, nós temos mais uma queda. Nós viemos parar no mundo de Yetzirah, que é a fase do Vav, o Ruach. Nessa fase aqui, as ideias do Criador são formadas. Então é aqui que Noé constrói a sua arca. Esse processo todo de queda, de descida, de involução, é o adensamento do quântico que nós vimos no vídeo anterior. Todo esse processo aqui vem fazer com que essa alma que se desprendeu lá do mundo desconhecido para nós, chega nesse mundo chamado mundo de Asiá, esse mundo físico,
esse reino 6, como diz o professor Akio. Então aqui tem o outro Re, e é a fase do Nefesh. Nefesh são os nossos instintos, os nossos 5 sentidos. Nesse lugar nós temos os desejos, e conforme a nossa escolha, esse Nefesh é dividido. Então nós temos o Nefesh Elokit e o Nefesh Berhamit. Nessa fase do Nefesh, nós temos os 5 sentidos divididos em partes: inanimado, vegetal, animal, o humano e o espiritual. Então nós podemos desenvolver aqui nesse reino 6 os nossos sentidos e evoluir eles para nós chegarmos de novo ao mundo da perfeição total um dia. O processo da nossa evolução, ele é doloroso, porque aqui nós vamos passar por crivos. Nós temos a nossa vida que é assim, ó, são ondas, então nós vibramos dessa forma. Quando nós estávamos nos mundos superiores, nos mundos quânticos, nós vibrávamos assim, porque tudo que é sagrado, tudo que é quântico, ele vai vibrar assim. Porém, nós que estamos no mundo físico e somos partículas duais, a ciência explica sobre a dualidade da partícula. Nós somos essa partícula dual. Então nós vibramos assim, porque a nossa vida é uma sequência. E isso aqui é como se fosse a onda transporte, está levando as nossas ações. Então esse mundo de Asiá, ele é o mundo onde nós vamos pegar a nossa escadinha para subir novamente para os mundos superiores. Então nós estamos vibrando assim. Aqui nessa fase do Nefesh, nós temos uma opção. Ou nós vamos desejar viver nesse mundo para agradar o nosso ego, ou nós vamos desejar viver nesse mundo para ajudar as outras pessoas, para fazer o bem, para viver para o bem maior. E o bem maior é o objetivo do nosso Criador. Ele governa para o bem maior. E nós precisamos tomar uma decisão. Então é uma escolha nossa. Ou nós vamos seguir para o ego ou para o altruísmo. Se nós seguirmos para o ego, é chamado de Nefesh Berhamit. O Nefesh Berhamit, que é o Nefesh do ego, ele é representado assim, ó. O Nu por si só, ele tem esse formato. Mas, como nós somos egoístas, ele ganha esse formato aqui, ó. Ele tomba e tem o Iode voltado para mim mesmo. Então isso aqui é o receber para mim. É o egoísmo. Então ele é representado como o Nefesh Berhamit, o egoísmo, o denso. Quando eu represento o denso, eu estou representando o ego. É por isso que as nossas atitudes que agradam a nós mesmos é chamado de egoísmo. Mas, quando eu trabalho as minhas intenções, eu estou transformando esse Nu que está voltado para mim, para o meu ego, eu trabalho ele e transformo ele assim, ó. Eu faço com que ele se volte para o próximo. Então agora ele já não está mais voltado para mim. Ele não está nesse formato, voltado para mim. Ele está voltado para o próximo. Então quando eu faço isso, eu estou trabalhando o meu Nefesh, os meus desejos, e vou para o Nefesh Elokit. Nesse formato do Nefesh Elokit, eu estou caminhando para o quântico. Quando eu estou caminhando para o quântico, eu posso dizer que eu estou evoluindo a minha consciência. Então esse é o processo da nossa vida, nessa caminhada que nós estamos, nessa onda
transporte que estão levando as nossas ações, as nossas escolhas. Então nesse mundo aqui nós estamos trabalhando. Nós estamos com a nossa escadinha e precisamos subir. Está aqui a representação. Quando nós começarmos a subir, nós vamos então sair desse reino 6, que é o reino dos nossos instintos, nesse mundo físico, e nós vamos passar então para a próxima fase. Esse processo todo é o processo da nossa alma. Tudo isso aqui é a representação da nossa alma. A nossa alma, a nossa consciência, que hoje está ocupando esse corpo, está experienciando esse mundo físico, nesse corpo nosso, ela está fora de nós. Então uma parte dela, que é a parte nefesh, essa parte está vivendo aqui nesse mundo junto conosco, os nossos 5 sentidos, e fazemos então a escolha. Essa escolha ou vai ser egoísmo, ou nós vamos escolher o Elokit, que é o altruísmo. Então é uma escolha que nós vamos ter que tomar nesse caminho que nós estamos seguindo. Então essa parte de consciência está em nós. Essa alma está em nós. É o que podemos chamar de alma animal. Essa alma que vai evoluindo aos poucos. Ela começa como o inanimado, passa para a parte do vegetativo, do animal, aí vem a parte do humano e depois ela se transforma no espiritual. Enquanto estamos aqui, nesse reino 6, no mundo da manifestação, onde as ideias do Criador estão sendo manifestadas aqui nesse mundo, nós estamos passando pelo processo então do crivo. Então essa é a parte da consciência que está em nosso corpo. Mas existe a outra fase da nossa consciência, ou da nossa alma. Ela está fora de nós. É através dela que nós temos o contato com o sagrado, com o mundo quântico. Essa parte está aqui, ó. Nessa parte não existe o tempo que nós temos aqui. Aqui nós temos o tempo, o espaço-tempo. Nos mundos superiores, cada vez mais para cima, menos o tempo, até chegar onde não existe tempo. Não vai ter contagem de dias, de horas, de anos, de minutos, de segundos. Porque o tempo, ele não existe lá. Para o Criador não existe o tempo. O tempo existe para nós que estamos vivos, fisicamente. Então essa parte da nossa alma que está fora de nós, ela é responsável pelas comunicações que nós temos com o mundo superior. Então todas as informações que estão lá no mundo superior veio conosco até esse mundo aqui. Porém nós não conseguimos acessar todas elas. E quando nós conseguimos retornar de mundo a mundo, de reino a reino, nós vamos conseguindo relembrar aquilo que estava lá no pensamento do Criador. Porque quando o Criador pensou, aqui nessa fase, quando ele pensou e nos criou dentro do pensamento dele, ele colocou dentro de nós, dessa alma nossa, dessa essência que somos nós, dessa consciência, ele colocou todas as informações deste mundo não revelado. Mas nós não conseguimos nos lembrar disso. Porque nós perdemos essas fases de luz, nós fomos perdendo essas luzes. Nós não conseguimos enxergar essa luz do Criador. Quando nós estamos falando dessa luz, não estamos falando dessa luz que brilha aqui. Nós estamos falando de conhecimento, de evolução. Então nós vamos subir para a fase da nossa alma chamada Gran Eden, Ruach, do Vav. Nesse mundo onde nós fomos formados, lá na Arca de Noé, simbólica, porque a Arca de Noé passou por um portal e desceu. E hoje esse reino 6, hoje esse mundo físico é a Arca de Noé. É aqui que se manifesta toda a criação que veio
lá do pensamento, toda a ideia que veio lá do pensamento do Criador e chegou até aqui. E ela, para muitas pessoas, está sendo manifestada por instintos. Ainda não conseguiu sair do inanimado, vegetativo, do animal e chegar ao espiritual. Mas para outras pessoas, sim, eles estão evoluindo, estão saindo de um mundo, de um reino e passando para o outro. Então essas fases aqui são as fases que nós precisamos voltar. São os degraus dessa escada simbólica que nós temos que subir. Então nós temos o instinto, as emoções, a razão, o subconsciente e a essência, lá no mundo do infinito. O infinito criou o finito. Então essa ligação entre o infinito e o finito, que somos nós, é essa parte da nossa alma que está fora de nós, que é responsável por manter esse contato com o mundo superior. Quando nós conseguimos ir voltando, nós vamos entender que a nossa luz, que hoje nós temos, vai ser aumentada em graus, e a cada mundo que nós formos subindo em evolução, nós vamos ganhando um pouco mais, até chegar ao 100% de luz. Aquele mundo de perfeição de Adam Kadmon, onde o varão perfeito estará formado. Então esse é o processo da nossa alma. Nós precisamos evoluir para chegar novamente ao lugar de onde